Boa noite. Quando o maior prazer que você tem na vida torna-se, ao mesmo tempo, algo perigoso, algo que pode te levar à morte. Assim foi nessa história. Fernando, na época, seus 20 anos de idade, gostava muito de se divertir. Já tinha começado a trabalhar, já tinha fazia seus bicos, começou como pintor, marceneiro, fez curso dali, curso ali, e aí ganhava seu próprio dinheiro. Já morava sozinho, já não dependia, não tinha a menor dependência dos pais. Fernando, então, começou a querer se divertir com mulheres. Fernando começou a ir nesses locais onde você paga para ter um certo prazer com uma mulher. Fernando começou com uma ali, começou com uma aqui. Fernando aparentemente gostava de meninas mais jovens, mas no entanto ele começou também a experimentar mulheres um pouco mais experientes. Ele sempre deixava o dinheiro das suas despesas, pagava seu aluguel pontualmente, pagava suas contas, tudo que se tinha direito, o que sobrava, ele ia gastar nesse lugar. Lugar esse que, pela plataforma, não mencionaremos aqui a palavra certa que ele é chamado. Então ele ia para esses lugares, onde ali se prostituía com todo tipo de mulher possível. Ele então meio que se decepcionou quando teve uma relação com uma menina mais jovem. E aí ele começou a ter interesse por mulheres mais velhas. E ele começou ali a procurar uma atrás da outra. E ele sempre escolhia mulheres acima dos 30. Isso quando ele já tinha seus 22 anos de idade. Ele passou a tomar gosto. Ele falou: olha, mulheres com mais de 30 sabem fazer as coisas. Ele comentava com os amigos dele: olha, cada mulherão que eu tô pegando, essa daqui, olha, ela tem 32 anos de idade, mas parece ter uns 18. Tá melhor do que muita novinha. E aí, lá no bar, com a conversa dali, conversa daqui, ele praticamente vivia para isso. E os familiares perguntavam: e aí, Fernando, vai casar quando? Eu não quero casar não, no momento eu quero me divertir, eu quero ficar com... Eu não tenho paciência no momento para ficar do lado da mesma mulher. E ele não dava a entender que frequentava esses lugares. Para os familiares, que eram mais certinhos, Fernando dizia apenas que não queria casar, não queria, no momento, estava pensando em outras coisas. Até que então ele continuava a frequentar esses lugares. Ele comentava com os amigos: olha, fiz as contas e vale mais a pena você ter uma mulher diferente todo dia, sai mais barato. Olha aqui, eu pago só para ter o prazer. De resto, eu não tenho despesa com casa, eu não tenho despesa com filhos, eu não tenho despesa com nada. Os amigos mais corretos tentavam colocar juízo na cabeça dele como se fosse colocar um boné. Mas não era só isso. Fernando frequentava a igreja evangélica. Lá ele não demonstrava que fazia dessas coisas, que frequentava. Mas era assim, ele tinha essa vida dupla de estar aos domingos na igreja, algumas vezes no meio da semana, mas depois que acabava ali as reuniões de oração, os cultos, ele ia para esses lugares, onde ali ele costumava a marcar com uma mulher e sempre ter ali o seu prazer de momento, assim falamos. Fernando parecia estar muito feliz fazendo essas coisas. Parecia que, e quanto mais ele fazia, menos vontade de estar casado, de ser homem de uma mulher só, de ser um pai de família ele tinha. Ele parecia que ele simplesmente esnobou a ideia de ser um pai de família, um chefe de família, assim dizemos. A idade foi passando e Fernando continuava na mesma rotina.
Aos 27 anos de idade, ele frequentou um lugar, um desses lugares onde só trabalhavam mulheres assim experientes. A regra da casa é que ali só podiam trabalhar mulheres acima dos 45 anos de idade. Mulheres já mais experientes, que gostavam de ensinar coisas aos rapazes novos. Elas davam mais preferência a homens mais novos, porque elas gostavam de ensinar coisas novas. E ele gostava muito disso, ele ia. Até que então ele se envolveu com uma das mulheres que estava lá. Essa mulher tinha seus 48 anos de idade e até que era uma mulher muito bonita. Era uma mulher que não aparentava ter a idade que tinha. Era uma mulher loira, olhos claros, muito assim. Era uma mulher inteligente e ele foi e teve relações com ela. Só que essa mulher ela tinha algo de exclusiva. Ele sempre tinha descontos quando ia ter sua relação com ela, mas ela tinha um contrato de exclusividade. Ou seja, Fernando só podia ter relações com ela. Chamaremos ela aqui de Angélica. Angélica, seus 48 anos, já tinha filhos, sustentava a sua casa, mas ela também era muito bem de vida graças aos programas que ela fazia. Morava bem e ela dava dinheiro a Fernando. Entretanto, ela falava, ó, eu não quero saber de você com graça, com mais nenhuma menina aqui. Se chegar aqui na casa é comigo que você vai ter o seu momento de prazer. Se eu souber que você está aqui em qualquer lugar, acabou. E ela dava as coisas para ele, dava dinheiro, às vezes dava uma roupa, às vezes dava um negócio aqui, um negócio ali. Eles se comportavam como se eram marido e mulher. E Fernando, meio bobinho, aceitava. Chega então um certo tempo, Fernando continuava a frequentar a igreja. E lá ele não simplesmente cumprimentava todo mundo que estava por ali. E então Fernando frequentava a igreja e como se nada tivesse acontecido, ele continuava e tinha relacionamentos com Angélica. Mas ele não queria ser, como já disse antes no começo da história, ele não queria ser de uma mulher só. Sem ela saber, Fernando foi a outras casas, atrás de outras mulheres experientes. Então, ele ia ali e geralmente ele pegava também mulheres que já estavam beirando os 60 anos de idade. Isso, durante 4 anos ele manteve isso. Até que então aconteceu um inesperado. Fernando teve seu prazer com uma dessas mulheres sem se proteger, se é que você me entende. Ele pensou simplesmente, ela é coroa, ela não vai engravidar, ela não vai me passar doença, nem coisa parecida, mas foi mero engano que Fernando teve naquela noite. Ele teve relações com Helena. Helena, 49 anos de idade, engravidou. Era uma dessas mulheres, era uma prostituta grávida agora. Com seus 49 anos de idade, Helena já tinha filhos, já até crescia e ia cuidar de mais um. E ela falou, Fernando, eu preciso falar com você. E ela falou, eu estou grávida, o que você vai fazer? Ele disse, Helena, nosso lance foi apenas carnal, foi apenas corporal. Eu não tenho a menor intenção de ter um relacionamento com alguém. Então, ele teve relações com Helena e apenas cuidava do filho. Até que então, muitas garotas ali se conheciam de uma casa para outra, pareciam que já tinham ali vivência. Até que então, a sua fixa, digamos, namorada, entre aspas, que na verdade também tinha relações com outros em troca de dinheiro, os homens pagavam a ela, mas ela também pagava os homens, né? Na prática, em teoria, Fernando também era meio que um micheteiro dessa mulher. Angélica, então, descobre tudo o que aconteceu.
através de uma das conhecidas que trabalhou nessa mesma casa onde Helena estava. Então ela descobre: Fernando, preciso conversar com você. Nesse mesmo tempo, Fernando está na igreja, está lá louvando ao Senhor na maior hipocrisia, a maior cara de pau do mundo, enquanto estava por aí tendo caso com uma mulher diferente, trocando de mulher, entre aspas, como se estivesse trocando de camisa. E ela diz: Fernando, eu vou conversar. Nesse mesmo momento, uma das irmãzinhas da igreja conversou com ele, falou: olha, seu tempo está acabando, sai do pecado, você está fazendo coisa errada aí, o Espírito Santo me revelou isso. Fernando simplesmente mandou aquela senhora calar a boca. Ele foi ao encontro de Angélica. Chegando lá, ela falou: Fernando, eu não esperava isso de você. Você tinha tudo comigo, porque você foi procurar outra. E Fernando disse: olha, Angélica, eu não tenho a menor intenção de ter relacionamento com ninguém. Nós não somos casados, nós somos apenas... Eu sou apenas seu cliente fixo. Ela diz: não, mas aqui não funciona desse jeito. Agora eu faço questão que você me pague tudo que eu te dei. E ele chegou a ter programas de graça com ela. Mas ela simplesmente disse: eu faço questão também dos programas que você pagou, que não são poucos, são muitos. E ele, sem ter o que fazer, ele fala: eu não vou te pagar com cara de deboche, eu vou ter relações com você quando eu quiser. Ah é? Vai vendo. Ele foi até a casa, teve relações com ela e ela meio que fingiu esquecer a dívida. E ele falava: e aquela dívida? Não, você está perdoado. Até que um dia, Fernando está saindo da igreja e encosta ali um carro, mais ou menos ali na calçada onde fica a igreja. Ela abaixa os vidros e está ali Angélica. Angélica chama o Fernando e diz assim: Fernando, vamos dar uma volta. Eu quero ir ao shopping, quero ir ao restaurante. Fernando simplesmente entra no carro e está com a Angélica andando para lá e para cá. Enquanto isso, ele mantinha também a sua obrigação de pai com o filho que Helena teve aos 50 anos de idade. E ela, meio assim que dá uma risada irônica, diz assim: Fernando, e o dinheiro que você me deve? E ele se espantou e falou: não, mas eu não lhe devo nada, eu tenho exclusividade contigo. Não, você tinha até você engravidar outra coroa também. E ela fala: não, mas eu não vou te pagar não. E ele meio ironicamente Helena bota a mão na cintura e tem ali uma arma e diz: você vai me pagar, nem que eu tenha que sair daqui e diz assim: não, guarda essa arma aí, meu Deus vai me proteger. Estupidez, cara de pau dele de querer botar Deus no meio da safadeza dele. E ela diz: eu tô falando sério, ou você me paga o que deve, ou você já sabe. Não, guarda essa arma aí que não sei o que. Ela saca aquele revólver e lhe dá 3 tiros. Ele fica até meio bizonho no momento e tal. E ela arranca ali uma daquelas peixeiras enormes e ali trucida o rapaz. O rapaz acaba sendo assassinado por sua a musa inspiradora, podemos dizer, ou talvez a sua garota fixa, e acaba sendo trucidado. Ela pega na carteira dele e estava ali todo o dinheiro que ele devia e diz: isso aqui é para pagar o meu prejuízo. E lá tinha uma carteirinha de membro que ele tinha da igreja e jogou assim em cima dele, escrito um bilhete: quero ver o seu Deus aceitar você depois de tudo que você fez na vida. Ele foi encontrado morto, foi assassinado pela mulher no qual ele tinha caso. Ela, além de tudo, fazia parte de uma gangue famosa.
era ali mulher de programa, mas também fazia parte de uma gangue de justiceiros. Ela, porém, nunca foi encontrada. A polícia não suspeita de quem foi o autor desse crime, mas apenas o pessoal da igreja viu ele entrando no carro com uma mulher e não identificaram. Segue-se esse mistério da morte de Fernando. Fernando, com seus 32 anos de idade, foi assassinado porque procurou os prazeres da vida de maneira errada. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Aqui quem tá falando agora é o Carlos Blanco. Cara, na boa, esse cara brincou com a morte. Né? Eu não quero citar a Bíblia nem ser religioso não, mas tem um versículo que diz que o salário do pecado é a morte. E isso traz uma realidade em torno de nós que ela transparece tudo aquilo que fazemos, que uma hora, cedo ou tarde, vai ter um preço a pagar. E ele andava fazendo besteira como se nada fosse acontecer. Ele vivia a sua vida, mas porém, o que ele fez? Ele estava brincando com perigo, brincando com coisa perigosa. Gente, o que existe de um homem que perde a vida por causa de dinheiro que pega e não paga, é brincadeira não. Ele simplesmente achou que poderia fazer com ela o que ele fazia com as outras. Né? Se é que ele fazia com as outras, não sei. Mas ele, infelizmente, ele meio que abdicou das coisas corretas da vida. Ele mesmo dizia, eu não quero ter família, não quero ter nada. O barato para ele acabou saindo caro. Perdeu sua própria vida. Quando ele se prostituía com essas mulheres. E ele foi lá, pegou uma que ele achou que poderia fazer o que quiser e aí está o resultado. Ele perdeu a vida. Gente, qual a lição? Eu parei para pensar nas histórias. Eu recebo histórias onde o protagonista... Por isso que eu estou fazendo as histórias agora em terceira pessoa. Eu recebo história onde o protagonista sobreviveu e histórias onde o protagonista infelizmente morreu. As histórias onde o protagonista morre, eu tenho uma lição direta a quem tá me vendo. Agora, quando o protagonista sobrevive, aí sim eu tenho algo para ele. Mas nesse caso eu não tenho um conselho para ele, eu tenho para você. Que viva a sua vida, mas tenha certeza que o que você fizer vai ter uma consequência, boa ou ruim. Não importa. Se você anda com gente assim, meio que da pá virada, não espere receber flores, bombons, carinho, não. Porque cedo ou tarde ele vai te cobrar aquilo que ele está te dando. No começo, ele vai se passar por seu amigo. Vai te dar tudo, como essa mulher fez. Mas no final, ele vai tirar a sua vida quando ele te cobrar o que você deve para ele. Cedo ou tarde você vai pisar na bola com uma pessoa errada e aí já era. Gente, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Esse é o e-mail para você enviar sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, mas histórias que tragam lições de vida. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.